Gostaria de saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o irmão Demétrio Martins, ex-integrante da quadrilha de Orlando Jogador, ex-integrante do Comando Vermelho, mas hoje, para a glória de Deus, eu faço parte de um outro comando, que é o Comando de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de dizer para todos os amados ouvintes da santa e gloriosa palavra de Deus que eu me encontro hoje muito feliz com o Senhor Jesus. Hoje eu posso dizer que hoje eu sou uma bênção. Hoje eu vivo, não vegeto. Outrora eu era um homem oprimido, usado por Satanás, faziam coisas que não era do agrado de Deus. Hoje me encontro numa cadeira de roda, mas glorifico ao meu Senhor por isso, porque com certeza eu tenho a convicção que o meu nome está escrito no livro da vida. É isso que conforta o meu coração, é ter a certeza que hoje eu sou um homem de Deus, que hoje eu sou um instrumento do Espírito Santo. Outrora eu era instrumento de Satanás, outrora fazia coisas, louvado seja o nome do Senhor, que não agradava ao Espírito Santo. Hoje eu carrego uma arma, sim. Essa arma que eu carrego é a palavra de Deus. Essa arma, louvado seja o nome do Senhor, ela não tira a vida, mas ela dá a vida eterna. Outrora eu carregava uma arma que tirava a vida. Outrora eu carregava uma arma que destruía famílias, destruía lares, faziam muitas pessoas chorarem. Mas hoje eu carrego uma arma que dá a vida eterna, que alegra os corações, que salva as almas. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra de Deus, no livro de Jó, no capítulo 33, no versículo 28, diz assim: Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e hoje eu vivo para desfrutar a luz. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele tem me abençoado poderosamente. A palavra de Deus diz que há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminho de morte. Aleluia. Hoje eu me encontro com 30 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. Comecei a conhecer as drogas, comecei a entrar no mundo das drogas, no submundo do crime, com 15 anos de idade. Comecei a me prostituir, comecei a me drogar, comecei a fazer coisas que não eram do agrado de Deus. Sempre recebi sim conselhos de pessoas mais velhas. Meus pais me aconselhavam, minha mãe muitas vezes chorava, muitas das vezes ela me aconselhava para que eu não viesse entrar em caminhos tortuosos, em caminhos que ia fazer eu sofrer, a minha mãe sofrer, a minha família sofrer. Mas eu não dava crédito às suas palavras. Minha mãe no começo era uma faxineira, dava duro o dia todo, chegava em casa cansada, às vezes não tirava nem a sua roupa, ela ia direto para o fogão para plantar o meu alimento, o alimento das minhas irmãs. E muitas das vezes, irmãos, ela não conseguia trazer a carne para casa. E muitas das vezes eu olhava e perguntava o que tinha para comer, e ela olhava para mim e dizia que só tinha arroz e feijão. E aí eu saía batendo as pernas, não entendia que ele ia comer bem. A minha mãe com muito esforço, meu pai com muito esforço, me colocou num colégio particular para que eu viesse ser alguém na vida, uma pessoa de bem. Eu não dei crédito, abandonei tudo. Logo depois, eles com seus esforços me colocou como escoteiro. Fui escoteiro durante muito tempo, também não dei valor. Também fui aluno militar, fiquei na escola militar durante bastante tempo,
e eu não dei valor, abandonei tudo. Só queria saber da vaidade, da prostituição, em me drogar, em ficar 3, 4 dias fora de casa. Eu lembro que muitas vezes a minha mãe, quando escutava um tiro na favela, aonde eu moro, no Complexo do Alemão, ela não mais dormia. Ela não sabia se eu ia voltar para casa e ela ficava naquele desespero tremendo. Mas hoje, irmãos, tudo mudou. Hoje ela levanta suas mãos para cima e glorifica a Deus, mesmo estando numa cadeira de roda, mesmo eu estando, aleluia, nas condições que eu me encontro hoje. Mas ela sabe que ela olha para mim, sabe que hoje eu sou um homem de Deus, tenho viajado para fazer a obra do Senhor. Ela tem ficado muito satisfeita. Hoje ela deita, ela coloca a sua cabeça no travesseiro e tem um sono tranquilo. Aleluia. Hoje eu vivo, irmãos. Hoje eu não mais vegeto. Hoje eu sou um homem de Deus, instrumento do Espírito Santo para pregar a palavra. E tenho eu falado, aleluia, que nada vai me impedir, nenhuma cadeira de roda, o inferno ele pode se levantar, mas eu tenho certeza que o Senhor Jesus está comigo, porque Ele me chamou, aleluia, Ele me tirou das trevas, Ele me tirou do lamaçal do pecado, não para ficar com meus braços cruzados, não para ficar, aleluia, com a minha boca fechada. Eu costumo dizer, louvado seja o nome do Senhor, que existem muitas pessoas que estão deficientes, mas não, aleluia, fisicamente, estão espiritualmente, porque tem condições de fazer a obra de Deus, tem condições de pregar a palavra, tem condições de entrar nos presídios, tem condições de ir aos hospitais, entrar nas favelas, nas bocas de fumo, aleluia, e muitas das vezes tem se acovardado, tem se acomodado, tem se prostrado diante dos seus problemas, e muitas almas sendo ceifadas pelo adversário, por Satanás, e muitas das vezes nós com as bocas fechadas, com os braços cruzados, aleluia, e não temos feito nada para impedir, aleluia, a ação do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, amados ouvintes, da santa e gloriosa palavra de Deus. Com 15 anos de idade, eu comecei a conhecer a maconha, comecei a conhecer a cocaína, comecei a conhecer vários tipos de drogas, comecei a me relacionar com vários tipos de pessoas, comecei a ir para bailes funk, comecei a subir vários morros do Comando Vermelho, comecei a conhecer fulano, cicrano e bertano. E essas pessoas então, porque no mundo, quando nós não somos nada no mundo, o que acontece? As pessoas te humilham, as pessoas te pisam, porque sabem que tu não vai poder fazer nada. Mas quando você começa a conhecer essas pessoas que são famosas, pessoas que são manchetes de jornais, a soberba ela vai entrando no coração do homem, o desejo de você ganhar muito dinheiro, o desejo de você andar bonito, o desejo de você possuir muitas coisas que o dinheiro pode comprar, aleluia, você fica cego. O diabo ele cega o entendimento para que nós não possamos ver a glória de Deus. O diabo ele coloca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, vários tipos de impedimento para que você, amado ouvinte da palavra de Deus, não venha ter um encontro com Cristo, não venha ter um encontro com Jesus Cristo, porque Ele sabe, aleluia, o dia que você conhecer Jesus, o dia que você ter uma experiência com Ele, você vai ser um homem liberto, você vai ser um homem livre, você vai ser uma pessoa de bem, aleluia. E eu, nessa idade, começando a conhecer a vida, começando então a fazer as coisas, aleluia, que não agradava ao Senhor, comecei a ir para os bares funk. Muitas das vezes eu saía sexta-feira e só retornava ao domingo à noite ou na segunda-feira de manhã. Minha mãe ficava muito preocupada comigo, não sabia onde eu estava, não sabia se eu estava vivo, se eu estava morto, perguntava a um e outro, as pessoas não sabiam informar, e muitas das vezes sabia até mesmo onde estava e não queria informar para não deixá-la assustada. Foi então que num domingo à tarde, louvado seja o nome do Senhor, estava todos muitos jovens ali reunidos no Complexo do Alemão, ali na grota,
e era quase 5 horas da tarde. Naquela época, o diabo tinha lançado uma vaidade nos corações dos jovens, em de andar com muitos cordões de prata, muitos cordões de ouro, em andar com tênis da marca, andar com bermuda, camisa de marca. E havia ali muitos jovens ali aprontando o seu cabelo, porque na época todos nós tínhamos um cabelo enrolado para ir para o baile funk disputar para os tipos de título a maior galera do baile. Eu lembro que nesse domingo existia um jovem chamado Edmilson. Esse jovem acabou então de se aprontar. Ele foi até a sua casa e ele falou: olha, vocês me esperam aqui que eu vou em casa tomar um banho, vou colocar uma roupa e logo depois nós vamos para o baile funk. Aquele jovem então sai, começa a subir o Morro do Alemão em direção à sua casa. Já perto do caminho havia ali 5 homens armados, e aqueles homens então enquadraram aquele jovem, colocaram ele mais para o alto do morro, aonde ninguém ia presenciar, aonde ninguém ia testemunhar, aleluia, o que ia acontecer com aquele jovem. Aquele jovem, ele foi acusado, ele estava sendo acusado de um roubo na boca de fumo, e o objeto que tinha sumido naquela época foi uma pistola 9mm. Só que aquele jovem, ele era inocente. Aquele jovem, ele ficou tranquilo quando aqueles homens apanharam ele, porque aqueles homens começaram a interrogar. Ele ficou tranquilo porque ele não devia. E ele começou então a tentar se explicar, e aqueles homens não deixaram com que ele viesse se explicar. Começaram a bater nele, começaram a espancar ele, começaram a dar paulada na cabeça, na perna, em tudo quanto foi parte do seu corpo. Não se contentaram com aquilo, ali apanharam algumas garrafas e quebraram no meio das pedras e começaram a cortar aquele jovem vivo. Aquele jovem gritava desesperado, aquele jovem chorava, dizendo que não era ele, dizendo que ele não tinha feito aquilo. E aqueles homens sem dó, sem piedade, sem misericórdia nos seus corações, eles não davam crédito ao que aquele rapaz falava. Aquele rapaz então todo ensanguentado, todo cortado, não aguentou mais ficar de pé, caiu ao chão e ficou no chão caído. Eles meteram a mão então nas suas pistolas, nas suas metralhadoras, e peneiraram todo aquele jovem, furaram aquele jovem todo e mataram aquele jovem. Deixou aquele jovem então lá em cima no alto do morro, todo furado de bala. Quando isso acontece numa favela, aleluia, quando não tem como desfazer do corpo, como eles usam uma linguagem mundana para desovar o corpo, eles pegam o corpo, colocam dentro dos pneus, tacam gasolina ou muitas vezes óleo diesel e taca fogo, e o corpo desaparece. Existe hoje muitas mães, muitas famílias, muitas pessoas procurando seus filhos, procurando, aleluia, as suas filhas, e não sabe aonde se encontra. Existem muitas pessoas hoje que o filho está desaparecido há 3 meses, há 4 anos, há 3 anos, há 1 ano, e muitas das vezes, irmãos, aconteceu toda essa tragédia com essa pessoa e a família não sabe. É muito duro contar isso para vocês, mas eu quero te relatar, aleluia, que a minha missão hoje é abrir os olhos do jovem, é fazer eles enxergar a situação, aleluia, que o diabo tem colocado nessas vidas, porque nos últimos tempos o diabo tem ceifado muitas almas, o diabo tem investido principalmente na vida dos jovens. Hoje você entra dentro de uma favela, você vê jovens, moças se prostituindo, jovem de 11 anos vendendo seu próprio corpo por causa de um papelote de cocaína, jovem, aleluia, traficando droga, servindo de olheiro no morro, o diabo ali usando, e muitas das vezes acontece um tiroteio, a polícia invade a favela, são os primeiros a morrer. Irmãos,
não devemos ficar com a nossa boca fechada. Nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que evangelizar. A quantas almas estão sendo ceifadas, a quantas vidas, aleluia, o diabo tem ceifado. E muitas das vezes, irmãos, colocamos a covardia em nossos corações. E colocamos a covardia em nossos corações. Aleluia. Irmãos, nós temos que abrir a nossa boca. Nós temos que falar de Jesus. E eu lembro que esse jovem, então, foi com a sua vida ceifada. Levaram ele para o mais alto do morro e lá deixaram ele. Entre aqueles jovens, aqueles homens que fizeram toda aquela maldade, toda aquela perversidade, desceu um lá na grota aonde eu me encontrava, e ele me chamou, e eu me aproximei dele, e ele falou: olha, eu não sei nem por que eu vou te falar isso, mas preste bem atenção no que eu vou te falar agora. Ele então começou a me relatar tudo o que tinha acontecido com aquele jovem, como ele morreu, como aconteceu. E eu lembro que naquele momento as minhas pernas começaram a tremer, porque eu vi a realidade da situação. E ele falou para mim: olha, aquela arma que sumiu, ela tem que aparecer, porque o bonde, para você que não sabe o que significa um bonde, o bonde quer dizer muitos homens armados. Eles vão numa finalidade, numa missão, e só Deus pode parar esse bonde. Ele falou para mim: olha, o bonde vai descer, vai esperar vocês voltar do baile funk, vão amarrar todo mundo e vão levar lá em cima no morro, e vocês vão ter que dar conta daquela pistola, daquela arma que sumiu, senão vai morrer todo mundo. E ele me avisou e foi embora. Eu olhei então para o lado onde eu morava e pensei comigo mesmo: se eu for avisar a minha família, a minha mãe, o que aconteceu com meu amigo e o que pode acontecer comigo, aleluia, não vai dar tempo. Eu lembro que naquele momento estava eu na grota, só de chinelo, uma bermuda, uma camisa nas costas. Olhei para o lado da alvorada e comecei a caminhar. Lembro eu que até mesmo passei em frente à Assembleia de Deus do Vale da Alvorada, olhei para dentro da igreja, mas só que eu estava desesperado naquele momento. Fui até a Nova Brasília, lá embaixo, apanhei o 908, fui parar lá em Cavalcante. Cheguei em Cavalcante, fiquei sentado na praça, desesperado, sem ação, sem saber o que ia fazer. Logo depois, alguns amigos meus chegaram até aquela localidade, porque eles também souberam do que tinha acontecido, e ficou ali então muito jovem, fora da sua comunidade, sem um lugar para ir, sem uma direção. E as horas começou então a se avançar, começou a dar 8 horas, começou a dar 9 horas, 10 horas. Quando foi 11 horas da noite, chegou ali 4 jovens desesperadas, e elas viram quando aqueles homens começou a descer com madeira, com corda, todos eles estavam armados para nos apanhar, para nos amarrar, para levar todo mundo para o alto do morro. E ele começou a interrogar. Só que naquele momento, Deus, o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, o Soberano, aquele que quando está operando ninguém pode impedir, esse Deus ao qual neste momento estou falando do seu nome, ao qual eu sirvo, esse Deus nos deu um grande livramento de morte. A palavra de Deus diz que Deus livrou a minha alma de ir para a cova, e hoje eu vivo para desfrutar a luz. Naquele momento, aquela jovem começou a relatar o que tinha acontecido. E o engraçado é que nós não tínhamos um lugar para dormir, não tínhamos uma comida para comer. E se aproximou então um jovem daquela localidade e falou: olha, nós não temos aqui uma casa, nós não temos aqui um lugar para colocar vocês, mas nós temos ali um ferro velho.
Só que tem um problema. Vocês podem entrar naquele ferro velho, mas só quando for amanhã, 7 horas da manhã, vocês não podem ficar ali, porque o dono chega entre 7h30 e 8 horas da manhã, ele não pode encontrar ninguém ali dentro. Como nós não tínhamos para onde ir, lugar para ficar, entramos dentro daquele ferro velho, levantamos aquela porta de aço. Quando entramos dentro do ferro velho, encontramos ali muitas baratas, muitos ratos, aquele cheiro de mofo. Parecia que quando chovia ali a água invadia, então ficava um lugar muito úmido. Não tinha ali um colchão, um cobertor, um colchonete, não tinha nada para podermos passar a noite. Saímos para fora e começamos a procurar algumas folhas de jornais, alguns papelões para forrarmos, para podermos ali então passar a noite. Quando estava eu deitado naquele relento, naquela friagem, eu lembrava então muitas das vezes, ao qual minha mãe muitas das vezes forrava a minha cama, e ali, aquela cama quentinha, e eu dormia, a barriga vazia, e muitas das vezes eu lembrava daquele arroz e feijão que ela muitas das vezes fazia com sacrifício quando chegava da faxina, e não tinha muitas das vezes uma carne para comer, e eu saía batendo as pernas. Mas naquela hora aquele arroz e feijão estava me fazendo uma grande falta, porque a minha barriga estava vazia, eu estava com fome. Amanheceu o dia, saímos de dentro daquele ferro velho e voltamos para a praça e ficamos sentados ali sem direção. A Bíblia diz que um abismo ele vai chamando outro abismo. Naquela hora nós começamos a se reunir para fazer então alguns assaltos, para poder matarmos a nossa fome, comprando algumas comidas. Naquele momento, louvado seja o nome do Senhor, começamos a praticar esse certo tipo de roubo, de furto, e já passando já uma semana nesta aprovação, nós fomos até Pavuna. Chegando ali em Pavuna, nós fomos buscar algum auxílio, alguma ajuda, mas os amigos, eles são teu amigo, fica ao teu lado enquanto você tem um dinheiro no bolso, enquanto você pode bancar aquele amigo, aleluia. Mas quando você fica numa situação difícil, quando você fica numa aprovação, quando você fica numa situação, aleluia, muito difícil, os amigos desaparecem, os amigos somem, eles viram as costas para você, você bate numa porta, as portas se fecham para você, todo mundo te nega, todo mundo te despreza, aleluia. Mas a palavra de Deus diz que até se tua mãe e teu pai te abandonar, jamais o Senhor Jesus te abandonará. E naquela hora, irmãos, nós voltamos de Pavuna desiludido, e chegamos ali naquele ferro velho, era 4 horas da manhã, e a gente então entramos ali para descansar 2, 3 horas, aleluia, até que entrou alguns homens armados naquela localidade, e enquadrou todo mundo, e eles perguntavam: o que vocês estão fazendo aqui? A gente então tentava explicar, e não queria saber de muita explicação. Entre nós havia-se um jovem que tinha conseguido uma arma para podermos fazer alguns assaltos, para podermos comprar alguma comida, alguma coisa para nos alimentar. Ele conseguiu uma arma no calibre 38, e com essa arma que a gente saía para fazer o assalto. Ele colocou a sua arma dentro de um cesto de roupa suja. Já era Deus ali naquele lugar, nos dando livramento, movendo as águas. Aqueles homens nos enquadraram e colocou todo mundo com as mãos para cima, encostado na parede, e ele perguntava: o que vocês estão fazendo aqui dentro? E eles perguntaram: tem alguém armado? A gente falou: não tem ninguém armado. Ele falou: olha, nós vamos revistar todo mundo, se acharmos alguma arma com vocês, nós vamos passar o cerol em todo mundo. E naquela hora, irmãos, eu lembro que muitas pessoas começaram a pedir para fulano de tal, para cicrano, mas quem estava ali na hora nos guardando, nos livrando, era o Senhor Jesus. Era Ele que estava nos livrando naquele momento, porque eles começaram a nos revistar, eles começaram então a revirar todo lugar, e o cesto de roupa estava ali a 2 metros de distância de nós,
E eles então meteram a mão naquela tampa e começaram a tirar toda aquela roupa, aleluia, e tiraram toda a roupa e olharam dentro do cesto e não encontraram nada. E a gente então, que sabia que ali dentro tinha uma arma, a gente olhava um para a cara do outro e não entendia, não sabia o que estava acontecendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas a palavra de Deus diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito, aleluia. Muitas das vezes você é livre, muitas das vezes Deus te dá um livramento de um atropelamento, de um assalto, de uma bala perdida, e muitas das vezes você diz que deu uma grande sorte. Muitas das vezes nós somos ingratos e em vez de agradecermos a Deus, nos agradecemos aos demônios. Quantas vezes em tiroteio na favela eu me ajoelhava diante de imagens, agradecendo aquelas imagens, achando que eles tinham me dado livramento de morte. Aleluia. Naquele momento aqueles homens olharam e não encontraram nada, foram embora. Quando nós fomos olhar dentro do cesto, a arma estava lá no fundo. Louvado seja o nome do Senhor. Naquela hora nós não entendemos como aquela arma tinha sumido, desaparecido, mas hoje eu sei que foi o meu Redentor que estava ali, o meu Senhor que estava ali, porque Ele tinha um plano na minha vida, Ele tinha um plano na vida de muitos que estavam ali, porque infelizmente, irmãos, eu quero relatar para vocês, muitos que estavam comigo ali naquele dia, muitos já desceram ao pó, e Deus me livrou de descer ao pó. Hoje eu me encontro numa cadeira de roda, mas eu posso falar para vocês, eu sou muito feliz com o meu Jesus. Naquele momento, nós entregamos aquela arma e começamos então a refletir naquela situação. Já passados 3 meses naquela situação, no complexo do Alemão, aquela quadrilha que comandava o tráfico de droga ali, eles descobriram que aquela arma que tinha sumido não foi aquele jovem que morreu que tinha roubado. Eles sabiam que nenhum de nós tínhamos feito, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aquele roubo. Eles então foi até os nossos familiares e pediu para que nos comunicassem, para que todo mundo retornasse à comunidade, e uma semana depois nós retornamos à nossa comunidade. Comecei então a morar na minha casa novamente, e aí descobri que lá no Bangu 1, no setor B, Orlando Jogador estava para sair da cadeia. Louvado seja o nome do Senhor. Passou então 1 semana e meia, ele saiu da cadeia e foi para um morro próximo ao Morro do Alemão, chamado Engenho da Rainha. Aquele homem começou então a traficar naquele morro, começou a comprar vários tipos de armas. Foi o homem então que começou a lançar os fuzis automáticos no Rio de Janeiro, os AK-47, os AR-15, os 762, as pistolas, as granadas, os M16. Ele começou então a fazer ali, a montar um grande exército de homens para ele ali naquele morro. Como a gente morava no complexo do Alemão, e na década de 80 ele saiu do Morro do Alemão numa guerra que houve, a gente conhecia ele, a gente era amigo entre aspas, e começamos então a frequentar o Morro do Engenho da Rainha. A gente chegava naquele morro e a gente era bem recebido. Muitas das vezes passava uma noite ali naquele morro, se drogando, se prostituindo. E muitas das vezes eles diziam: olha, a gente está armado, você não pode ficar em nosso meio desarmado. Ou fica armado conosco ou fica desarmado longe de nós. E eu era fissurado em arma, não podia ver uma arma. Foi então a primeira vez que eu meti a mão numa pistola 9mm. Comecei então a fazer a segurança dele ali, naquele morro. Comecei então a embalar mercadoria, cocaína, maconha dentro dos barracos. Muitas das vezes a polícia batia no morro, a gente saía. Muitas das vezes não tinha como sair, era obrigado a enfrentar a polícia. E era uma sensação tremenda, porque eu nunca tinha passado por aquela experiência.
E ali muitas das vezes Deus nos dava grande livramento de morte. E a gente não entendia, porque muitas das vezes ficava cercado, não tinha como sair, olhava para um lado e para o outro e via ali a morte estampada, doida para tragar a nossa vida. Mas o Senhor Jesus estava ali, nos guardando, e ao mesmo tempo dizendo: filho, estou aqui, quero te libertar, quero te salvar. Mas muitas das vezes a ignorância, a soberba, não deixa com que a gente venha enxergar a glória de Deus. E vivia ali dia e noite e dia, traficando, fazendo coisas que não era do agrado de Deus. E muitas das vezes nas reuniões, Orlando Jogador reunia ali os integrantes do Comando Vermelho, vários homens, porque ele tinha uma meta, ele tinha uma ilusão, ele tinha uma visão de um dia entrar no complexo do Alemão e dominar todo o complexo, porque ele foi nascido, criado no complexo do Alemão, e ele não achava justo ele estar fora daquele lugar, traficando em outro lugar. Ele queria mandar, ele queria comandar ali o Morro do Alemão. Foi até que um dia ele entrou em contato com o Hernaldo Pinto de Medeiros, Luizão, Mineirão, Cado, falecido Cado, Nato e vários outros homens. Começou a traçar então um grande plano ali, diabólico. E eu então participei daquela reunião. Eles entrariam então no complexo do Alemão numa sexta-feira, na madrugada, mas logo depois mudou o seu plano, porque numa favela, ao qual é dominada pelo tráfico de droga, ao final de semana o movimento ali cresce, a compra de droga ali é muito grande, então se coloca os armamentos pesados para fora, vários homens então fazendo a segurança do morro, quem entra, quem sai, então se torna difícil a invasão da localidade. Mas se deixar passar sexta, sábado, domingo, aqueles que ficam acordados esses dias todos, vai chegar uma hora que eles vão pedir cama, eles vão querer descansar. E ele falou: então nós entraremos no complexo do Alemão numa segunda para terça de madrugada. Reunimos então os homens e entramos ali naquela localidade. Foi uma noite toda de horror, de terror, uma noite toda de derramamento de sangue, muitos gritos, muito apavoramento, muitas pessoas morrendo. Quando invadimos o complexo do Alemão, ao amanhecer o dia, o morro estava todo dominado. Ali o homem não pode dormir, o homem não pode largar o seu plantão, porque de repente o inimigo pode tentar retomar o morro e voltar com mais pessoas. Então você é obrigado a ficar acordado. E ficamos acordados 1 dia, 2 dias, 3 dias. E para o homem ficar acordado numa situação dessa, você tem que estar ingerindo muita cocaína. É 10 gramas, 20 gramas, 30 gramas. E aquilo ali faz com que você não dorme, você não se alimenta, você fica ali que nem um monstro, que nem um bicho, totalmente oprimido, totalmente usado por Satanás. Você não consegue mais raciocinar direito. Você então é um instrumento de Satanás. Eu lembro que naquela hora, já passado já uma semana e chegando já 10 dias, ele reuniu ali todo o pessoal que trabalhava com ele ali no Largo do Bulufa, muito conhecido, muitas pessoas conhecem esse largo, mas hoje os evangélicos, os homens de Deus, os pastores, reúnem ali também para fazer grandes cultos, grandes avivamentos, para resgatar as almas perdidas do tráfico de droga. E o nome do Senhor Jesus ali naquele lugar,
ao qual foi decretado por Satanás, ao qual ali seria lugar de morte, lugar de sacrifício, hoje também é lugar de resgatar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reuniu ali aquelas pessoas e falou: olha, aqueles que quiserem sair, pode sair, e aqueles que quiserem ficar, que fiquem. Eu via muitas pessoas saindo do tráfico de droga, muitas pessoas largando as armas, fuzis. E ele dizia: olha, aqueles que saírem da vida, não fica à toa no morro, vai arrumar um trabalho. E eu via muitas pessoas saindo, e quando ele me perguntou, eu falei para ele: olha, eu não vou sair, porque de repente o inimigo pode tentar voltar. E aí levantei um fuzil para o alto, falei: olha, essa arma aqui, ela pode guardar a minha vida. E naquela noite eu tive uma grande oportunidade de sair da vida do crime e não saí, e foi o grande erro da minha vida. Comecei então a prosseguir no submundo do crime. Quando você entra nessa vida, você só sai dali se Deus te resgatar, porque você então começa a adquirir, você começa a saber de muitas coisas, você começa a adquirir vários tipos de informações: como é que entra a munição, como é que entra as drogas, como é que faz para pagar, quem é que paga, quem é fulano, quem é Bertano. Você começa a adquirir vários tipos de informações, você começa a se atolar, aleluia, um abismo, então ele vai chamando outro abismo, o homem no mundo, ele vai se embaraçando cada vez mais, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu ali embaraçado com a escolha desta vida, somente pensando no dinheiro, somente pensando no poder, pensando, aleluia, nos carrão do ano, nas melhores roupas que o dinheiro poderia comprar, nos meus dedos, anéis de ouro, cordão de ouro. Eu só queria saber de andar na vaidade, na soberba. E Deus sempre falava comigo, Deus sempre usava um homem de Deus, uma mulher de Deus, para falar que Ele tinha um grande plano na minha vida. E eu não dava crédito à palavra do Senhor. Passei então a de segurança, a gerente nas bocas de fumo. Comecei então ali a gerenciar ali as bocas de fumo, e o Orlando jogador então abrindo outras bocas de fumo, e eu gerenciando ali junto com ele já mais de 150 homens ali no Morro do Alemão, aleluia. E logo depois ele me colocou como gerente geral de todo o complexo do Alemão. Na soberba então ela entrou de vez no meu coração, já portando um fuzil AR-15, 3 pistolas, 2 granadas, telefone celular. Já possuía no meu bolso 100 gramas de cocaína, achando que era tudo, achando que era um homem forte, achando que era o poderoso, achando que eu ia precisar de ninguém. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando o homem está nesta vida, para que ele venha, aleluia, crescer, se preciso for ele passar por cima de alguém, ele passa. Existem vários tipos de conspiração. Se você ganha um cargo aqui, alguém está conspirando contra você, contra a tua vida. Vários tipos de traição acontecem nesta vida. Muitas almas são ceifadas, muitas cabeças são sendo arrancadas. Aleluia. Porque o diabo, ele usa as pessoas, ele usa o homem que está nesta vida para cometer somente a maldade, para cometer somente a ruindade. Quantas pessoas, aleluia, quantos lares eu vi sendo destruídos, quantas pessoas eu vi descendo ao pó, quantas pessoas eu vi morrendo na minha frente. Muitas das vezes eu não podia fazer nada. É muito triste dizer, irmãos, aleluia, de ver uma pessoa que nasce contigo ali naquela comunidade, cresce contigo, come no mesmo prato que você come, e de repente, por algum erro, por algum deslize daquela pessoa, aquela pessoa é condenada à morte, e aí o martelo bate, a sentença bate contra aquela pessoa. E engraçado é que todo mundo sabe que aquela pessoa vai morrer, somente aquela pessoa que vai morrer que não sabe. De repente aquela pessoa cai no chão estupidamente, seu sangue ali rolando no chão, é arrastado muitas das vezes que nem um animal, que nem um porco. Muitas das vezes as pessoas que morrem nesta vida não têm direito nem a um enterro, aleluia. Isso não é vida. Isso não é vida com um ser humano viva. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que vocês venham a ter uma ideia, muitas das vezes eu 3 dias acordado,
aleluia, eu chegava até a minha casa, armado até os dentes, dava 2, 3 passos no meio do caminho e me escondia atrás de alguma coisa, achando que alguém vinha atrás de mim para tirar a minha vida. Quando eu conseguia entrar dentro da minha casa, nem um sapato tirava. Eu ficava então dentro de casa com um fuzil destravado, olhando para a janela, para a porta, achando que alguém ia vir atrás de mim para me matar. 3 dias acordado, não mais raciocinando direito, uma situação tremenda, um sentimento de culpa, porque aquilo tudo vinha me acusando durante as coisas que eu fazia, aquilo tudo vinha me acusando, e eu então via, aleluia, aquela situação, eu ficava apavorado, aleluia, muitas das vezes, para que eu viesse fugir daquelas alucinações que um homem drogado, a pessoa que está drogada, que está 3 dias acordado, não consegue raciocinar direito, fica ali alucinado, vendo coisas de onde não há coisas. E eu então, para poder preencher o vazio, para ver se aquilo ali saía da minha mente, eu então colocava um prato ali e pegava um saco de cocaína, jogava no prato ali, amassava, fazia o símbolo do comando vermelho e começava a cheirar para ver se aquilo tudo ia passar. Que nada, cada vez mais piorava a minha situação, cada vez mais eu ficava deprimido, cada vez mais eu ficava oprimido. Aí eu não aguentava ficar dentro de casa, saía para a rua, ficava no morro que nem um zumbi, andando para cima e para baixo. Muitas das vezes eu ia até a casa da minha mãe, e ali a minha mãe me olhava com aquela expressão de medo, com medo do próprio filho, ali muitas das vezes tirar a vida dela. E muitas das vezes o diabo me usava de uma tal maneira que eu tirava o pino da granada e falava que eu ia matar todo mundo, ia explodir toda a casa. A minha mãe então ficava apavorada, desesperada, chorando. Muitas das vezes ela ia dormir na casa dos outros, porque o próprio filho muitas das vezes queria tirar a vida dela, queria destruir a casa, queria explodir a casa. E minha mãe então ali passava a mão nas minhas irmãs apavorada, ia dormir na casa dos outros ali. E eu então ficava ali na casa dela, ali que nem um bicho ali. E aí saía para fora e ficava no meio da rua. Mas quando eu tomei um monte de tiro, tomei uma rajada de metralhadora nas costas, que eu fiquei em cima de um leito, abandonado, apodrecendo, desprezado pelos amigos que eu tinha, pelas mulheres que eu tinha, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não foi os meus amigos, não foi as minhas mulheres que eu tinha que foram lá me apoiar, não. Aquela mulher, aquela mãe que muito tempo chorou, que muito tempo gemeu, que até lágrimas de sangue ela derramou, aleluia, foi a primeira que chegou do meu lado para me consolar. Ela não queria saber se estava ali um traficante, se estava ali um filho rebelde. Ela queria saber que ali estava o filho dela, que ela gerou 9 meses no seu ventre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que devemos honrar pai e mãe, para que o nosso dia na terra se prolongue, seja prolongado. O filho que é rebelde ao seu pai e à sua mãe, ele tem uma vida na terra muito curta. As pesquisas dizem que a juventude de hoje em dia não chega mais aos 25 anos de idade. Eu quero falar para você, jovem que está me ouvindo neste momento, só Jesus pode te tirar você desta vida ao qual outrora eu vivi. Porque muitas das vezes eu sei que você está pensando, eu sei que está se passando pela tua mente. Muitas vezes você está com aquela expressão de medo, você está com medo do teu próprio amigo tirar a tua vida, e é isso que acontece. Só Jesus pode te livrar, só Ele pode te dar a vida eterna, só Ele pode te transformar e te fazer você voltar, aleluia, a ser um homem de bem, a te fazer você voltar à sociedade, a fazer você voltar a andar com a sua cabeça erguida. Só Ele pode transformar a tua vida. Então venha para Jesus enquanto há tempo, enquanto você está respirando, enquanto você tem vida, porque depois que você morrer, você não pode mais encontrar a salvação da tua alma. A Bíblia diz em aleluia, em Hebreus 9:27, que o homem está ordenado a morrer uma vez, vindo logo depois do juízo. Então você, enquanto você respira, enquanto você vive, aleluia, talvez você está se perguntando aí agora, mas será que eu tenho solução? Será que tem solução para a minha vida? Há solução para tudo. O ditado mundano diz que nem para a morte há jeito, mas
até para a morte a jeito. Porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte. E o homem de Deus, ele não morre, mas sim ele passa de uma vida para a outra. A Bíblia diz que em Ezequiel 18, Deus, ele não se agrada da morte do ímpio. Quando uma pessoa morre estupidamente, jogada numa vala, quando a pessoa morre cheia de tiro, aleluia, e morre sem Jesus, não é do agrado de Deus. E naquela situação que eu vivia apavorado, aleluia, vendo coisas terríveis acontecendo, vendo pessoas morrendo, não dormia, aleluia, não comia, já praticamente na pele do osso, perdendo várias noites de sono, aleluia. Muitas vezes amanhecia um dia e eu na favela armado, com um fuzil nas minhas mãos. E vi a expressão dos moradores olhando para minha cara, apavorado. Olhei então para mim, comecei então a me examinar e decidi então abandonar tudo, largar tudo. Foi aí que eu entreguei toda a arma, toda a munição, todo o dinheiro que estava comigo e fiz uma viagem até o Espírito Santo, falando para Orlando, jogador, que ele ficaria uma semana, mas fiquei 4 meses. Comecei então a passar certo tipo de provações lá, até que eu retornei ao Rio de Janeiro novamente e voltei ao Complexo do Alemão num domingo à tarde, depois de 4 meses fora. Comecei então a fazer as mesmas coisas que eu fazia outrora. Deus, ele sempre falava comigo que tinha uma obra na minha vida e eu não decreto a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, eu naquele morro, olhando aquela arma nas minhas mãos, pensando, poxa, tive uma oportunidade de sair desta vida, e saí, mas retornei novamente. Muitas das vezes, quando Deus tem um plano na vida do homem, se ele não vem pelo amor, ele vem pela dor. Se não vem andando com as suas próprias pernas, vem numa cadeira de roda como eu vim. Se não vir numa cadeira de roda, vai parar numa cadeia, é condenado a 40 anos, 30 anos de cadeia. Muitas das vezes pega uma doença incurável e aí o homem tem que ter um encontro com Deus. Naquele momento eu ouvia todas aquelas palavras e não dava crédito. Quando foi numa sexta-feira, estava eu no alto do morro com o fuzil na mão. 7 horas da noite houve então um grande tiroteio no Complexo do Alemão, meia hora de tiroteio, e a polícia então sai da favela. E naquela hora os traficantes na época começaram a dar tiro pro alto, dizendo que eles eram os maiorais. Estava eu também no meio, dando muito tiro pro alto, dizendo que nós éramos maiorais, que eles não tinham capacidade para nos deter. Até que eles voltam então na madrugada. Eu estava lá em cima na Avenida Central, no Morro do Alemão. Aí me deparei com 3 policiais armados e eles me cercaram. Eu tentei fugir e tomei então uma rajada de metralhadora nas costas e fiquei no chão caído. A Bíblia diz que o homem que derrama o sangue do homem, pelo próprio homem o seu sangue será derramado. O homem ele derrama sangue, mas chega um dia que alguém vai fazer a mesma coisa com ele. E tinha acontecido comigo. Eu no chão caído, meus amigos me deixaram, foram embora. E eu ali, a polícia me arrastando que nem um saco de lixo, me arrastando no meio da rua. Eu me fingindo ali então que estava morto. Eles então tiraram todo o dinheiro, toda a joia, todo o ouro, toda a arma, tudo que estava comigo. Eles foram tirando tudo e foram embora. Eu lembro quando eu ouvi, quando eles falaram assim: vamos descer, mais tarde nós vamos retornar aqui para retirar o corpo. Naquela hora, irmãos, 5 minutos depois, quando eles tinham se retirado do morro, eu abri meus olhos e olhei para o alto e achando que dava para levantar, para buscar ajuda, o meu corpo então não mais mexia. Eu entrei então naquele desespero. Só 3 balas passou furando meus 2 pulmões e eu não conseguia mais respirar, e botando muito sangue pela boca, pelas costas. E eu ali vendo já a morte, já doida para tragar a minha vida, mas alguma coisa ali me guardava, alguma coisa me defendia, eu não sabia o que era.
Eu lembro depois que os moradores da localidade me socorreram, me colocaram no veículo, me levaram para o hospital. E 7 dias depois, quando acordei, estava acamado em cima de uma cama no leito do hospital. Ali eu comecei então a passar um processo tremendo, porque eles sabiam que eu era traficante. E o traficante, aos olhos da sociedade, você é como lixo, você é desprezível, você não vale nada, você não presta. Existe uma linguagem mundana que diz que pau que nasce torto morre torto, e eles dizem isso para uma prostituta, para um macumbeiro, para um traficante, para um viciado. E ali eles diziam a mesma coisa de mim. Mas nós conhecemos um carpinteiro. Esse carpinteiro dá jeito em qualquer madeira torta, e esse carpinteiro é Jesus de Nazaré. Todos os problemas têm solução quando você coloca nas mãos de Deus. E naquela hora eu comecei a ver que eu estava sendo abandonado por tudo e por todos. A minha mãe num sofrimento tremendo ali comigo, eu numa aprovação tremenda. Fui para uma clínica e lá fiquei quase 3 meses hospitalizado, até que o médico me deu alta. Mas antes disso, como eu fiquei bastante tempo acamado, somente de barriga para cima, e em cima das minhas nádegas começou então a criar ali umas feridas no calcanhar, no cotovelo, nas costas. E em cima da nádega a carne começou a apodrecer, dava muito mau cheiro, que os médicos não aguentavam chegar perto. Tiveram que então fazer uma cirurgia, cortar toda aquela carne podre. Ficou um buraco muito grande em cima das minhas nádegas, que você olhava e via o osso. A enfermeira, quando ia fazer ali o curativo, ela molhava a gás com medicamento e ensopava dentro do buraco para ver se puxava a carne para fora. Comecei a ficar em pele e osso, muito doente. Peguei vários tipos de infecções hospitalar, e ali todo mundo tinha me abandonado. Na hora que eu mais precisei dos meus amigos, eles me abandonaram, eles viraram as costas para mim. Fui para casa e ali fiquei. E houve então outra blitz no Morro do Alemão, até que aquela pessoa que tinha me baleado descobriu que eu estava vivo e tentou contra a minha vida mais uma vez. Eu lembro que onde eu morava existia uma casa com um quintal muito grande, existia 3 casas ali, a minha era a última. Eles entraram na primeira, na segunda, invadiram as casas, mas na terceira eles não entraram porque o anjo do Senhor estava ali me guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Um jovem então do tráfico de droga, ele comprou uma casa maior e me colocou na sua casa. Era na beira da rua e ficava fácil de eu fazer tratamento de fitoterapia. Mas só que dava-se no direito de guardar muitas munições, muitas drogas, muitas armas ali. E eu também não estava esquentando, porque o médico tinha dado já um diagnóstico que nunca mais eu ia voltar a andar. Já estava sendo um homem já deprimido, um homem que não queria mais viver. Só para vocês terem uma ideia, eu tentei o suicídio 5 vezes, mas o Senhor me livrou de todos eles. Não queria mais viver, não tinha mais vontade de viver. Até que um dia, uma outra casa que eu comprei, os homens de Deus entraram naquela casa, pregaram o Evangelho e me fizeram um convite para mim ir até a igreja. E eu aceitei aquele convite, fui até a igreja e sentei lá no último banco e fiquei lá sentado prestando atenção no que o pastor falava. Naquela noite ele pregou sobre o pecado, o arrependimento, e eu fiquei observando muito aquelas palavras. Quando eu fui para casa, eu fiquei meditando naquelas palavras. E no outro dia, 3 horas da tarde, eu olhei para o teto, deitado em cima de uma cama, porque eu não aguentava mais de tanto sofrimento na minha vida. Eu olhei para o teto e falei: Deus dos crentes, eu desafiei, eu fiz um desafio, eu rasguei meu coração para Deus. Eu falei: os teus servos, os crentes, têm falado, tu tens uma obra na minha vida, eu quero ver se tu tens uma obra na minha vida. Eu vou te aceitar, mas eu quero ver mudança na minha vida. Fechei minha boca e quando foi 6h30, os homens de Deus foram até minha casa, me apanharam e me levaram para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, sentei lá no último banco e não conhecia ninguém. E o que aconteceu? A palavra foi pregada e o culto terminou. O culto, o pastor deu a bênção apostólica e as pessoas me cumprimentando, dando a paz do Senhor. Eu não sabia que paz era essa. E de repente Deus toma uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, e traz até a mim e fala: olha, jovem, é você que eu estou procurando. E eu olhando para aquela mulher, não entendendo que palavra era aquela, e ela falava: Deus me mostrou você numa visão. E eu falei para o Senhor: Senhor, como que eu vou achar esse jovem?
E Deus falou: no momento certo eu vou colocar ele na sua frente. Lavassube como nasce. E naquela hora Deus começou então a usar aquela mulher poderosamente. Ela começou a falar umas línguas que eu não sabia que língua era aquela. Até que aquela mulher bota a mão no meu ombro e Deus então usa a boca daquela mulher e fala: eis que aquela metralhadora não te matou, porque eu, o Senhor, estava naquele lugar. Os teus amigos morrerão porque têm endurecido o coração para mim. Depois tu passarás uma provação e saberás que eu sou o Senhor teu Deus. Da onde eu te tirei, é necessário que tu vá pregar a minha palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aqueles que te abandonaram levarei até você, é necessário que tu abra a tua boca. Naquela noite aceitei o Senhor Jesus, levantei minhas mãos cansada e oprimida para Ele, deixei Ele entrar no meu coração. Recebi uma Bíblia de presente e fui até para casa. Estava eu na minha casa, 3 dias depois a primeira profecia se cumpre para a glória de Deus. Os jovens que muito tempo não me via, que muito tempo tinham me abandonado, apareceram na minha casa. E o Senhor Jesus falava para mim: abre a tua boca. Eu não sabia como falar de Jesus para ele. Deus então mandou olhar para a minha estante, onde havia assim muitas fitas de testemunho, muitos discos, e eu coloquei aquelas fitas, aquele disco para que ele viesse ouvir. E as lágrimas começavam a descer naqueles rostos. E uma semana depois a primeira alma se converte. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em cima do Morro do Alemão existia lá uma maldição muito grande, que ela tinha que ser destruída. Era um altar de Baal, era o símbolo do Comando Vermelho. Aleluia, tinha muitas imagens. E um dia um homem de Deus ali, direcionado pelo Espírito Santo, subiu o Morro do Alemão sem conhecer a favela. Ele dizia que andou 3 dias, e chegando ali ele quebrou tudo, destruiu tudo. E os moradores olhavam para ele dizendo que aquele homem, ele era maluco, ele era doido. Logo depois chegou alguns homens armados ali, apanhou aquele homem e levou para a grota, esperando Orlando, o jogador, chegar. E eles doidos para matar aquele homem aproveitando então, pregando a palavra de Deus, pregando o arrependimento, até que Orlando, o jogador, chegou e ele falou de Jesus para ele. E eu lembro então que deram um tapa na sua face e mandaram aquele homem embora, dizendo que aquele homem, ele era maluco. Mas a Bíblia diz que a palavra da cruz para os que perecem, ela é loucura mesmo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Todos aqueles homens que bateram naquele homem de Deus, todos eles desceram ao pó. Aconteceu então a grande matança no Complexo do Alemão, 1994, dia 13 de junho, Orlando, o jogador, morre com muitos amigos. E Deus me avisou que aquilo ia acontecer. É muito perigoso quando o Espírito Santo fala e o homem endurece o coração para ele. Naquele momento, Orlando, o jogador, morre. Uma outra quadrilha invade o Morro do Alemão e procura-me para tirar a minha vida. E durante quase 2 semanas, aqueles homens procurando, entrando casa por casa, procurando para tirar a minha vida. Mas Deus falou que aquilo ia acontecer, mas não era para mim temer, porque Ele era comigo. E hoje eu sou um homem grato a Deus. Aleluia, porque Deus tem me guardado, Deus tem me abençoado. Sou um homem de Deus, tenho viajado, tenho feito a obra do Senhor, tenho visto muitas almas se converter ao pé do Senhor. Nós temos entrado em favela, nós temos feito a obra de Deus, e muitas pessoas têm se rendido aos pés do Senhor Jesus. E eu quero falar para ti, você que está me ouvindo neste momento: aceita o Senhor Jesus. Há caminhos que para o homem parece direito, parece perfeito, mas o caminho que você está é o caminho de morte, é o caminho que vai te conduzir à morte, e a tua alma vai perecer no inferno. Mas nós conhecemos um caminho, e esse caminho conduz à vida eterna, e esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Você só pode encontrar salvação entrando por Ele. E nesta hora eu quero falar para você: aceita o Senhor Jesus como teu Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. E você vai ver que a sua vida vai ser transformada pelo poder de Deus, assim como Ele transformou a minha, assim como Ele transformou muitas vidas que eu tenho visto. Aleluia, por aí nós temos entrado, nós temos andado, temos visto homens e mulheres de Deus que outrora era traficante, outrora era prostituta, hoje é serva do Senhor, hoje é servo de Deus vivo, hoje é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. E aqui eu quero encerrar o meu testemunho, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida. Que Deus assim
vos abençoe em nome de Jesus.